Olá, sejam bem-vindos. Nesses tempos de pandemia, sempre é bom a gente lembrar um pouquinho do passado e aprender com a história, não é mesmo? Então vamos falar sobre a peste negra. O que foi a peste negra? Quando ela surgiu? Quais foram as consequências da peste negra? Então, a peste negra, ela contaminou toda a Europa no século XIV. Lembrando que no século XIV a Europa já vinha numa sucessão de crises que vão encaminhar para o final da Idade Média. Elas vão desembocar. Nós temos aí também no século XIV a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, o renascimento urbano e comercial, que vai colocando fim ao período da Idade Média. Esse renascimento comercial tem tudo a ver com a peste negra. Por quê? Existiam duas rotas que levavam produtos da Ásia para a Europa. Uma era a rota da seda, uma rota terrestre com 6.000 quilômetros, em que caravanas, carroças puxadas por cavalos, bois, traziam produtos, eram caravanas imensas, que traziam produtos têxteis, especiarias, temperos, perfumes, joias, vindas da Ásia para entrepostos comerciais na Europa. Esses entrepostos comerciais ficavam em várias cidades muito populosas, onde tinha um renascimento urbano e também um renascimento comercial, que acabava afastando aquele lugar das características do feudalismo europeu, que já estava sendo deixado de lado por causa do comércio. E por causa de uma classe social que era a burguesia nascente, que vivia nos burgos, que eram cidades. Burgo é o mesmo que cidades. Então, essas caravanas acabavam tendo passageiros indesejáveis, que eram os ratos. Os ratos contaminados pelo bacilo causador da febre bubônica ou peste bubônica. A peste bubônica, ela causa uma reação nas pessoas, né, que são os sintomas, que é uma febre altíssima, a pessoa tem dores de cabeça intensas, sudorese, dores pelo corpo, e em 10 dias, se ela não for tratada, ela vem a óbito. Imagine naquele contexto da Idade Média em que a medicina ainda era muito atrasada. Os médicos, eles acabavam cuidando do paciente com conhecimentos baseados em ervas medicinais, que eram mais comum naquele período, né? Existiam os especialistas em ervas medicinais, né, que acabavam gerando medicamentos do óleo das ervas medicinais. Já era uma tradição desde a antiguidade que os médicos, para se protegerem contra doenças, usavam uma máscara em formato de bico de pássaro. Dentro da máscara, eles colocavam várias ervas aromáticas que acreditava-se que matava ou pelo menos afastava o mal das doenças que os médicos tinham que tratar, certo? Por isso que eles usavam aquelas máscaras longas e acabavam passando uma ideia para a população de mau agouro, porque os médicos ficavam com uma aparência de uma ave da morte, certo? E também usavam grandes aventais, geralmente da cor negra. Isso repercutiu muito na arte da época também, que acabava sendo artes que mostravam esqueletos, às vezes até médicos usando esse bico de ave, né, numa posição muito sombria nos quadros da época, né? E eles exaltavam a morte nesses quadros. Mas voltando à peste negra,
Então, existia também uma outra rota, que era a rota marítima, que saía de portos na China e levavam até entrepostos comerciais na Europa. Os principais entrepostos comerciais da Europa no Ocidente eram as cidades de Gênova e Veneza, grande centro populacional e comercial. E os navios eram carregados, além de produtos comerciais, de ratos. Acredita-se até que existia uma estimativa de 4 ratos por marinheiro. Então imagina a quantidade de ratos contaminados pelo a peste bubônica que acabavam desembarcando junto com os produtos na Europa. Tanto na Rota da Seda quanto nos portos, os ratos desembarcavam e as pulgas que existiam no pelo dos ratos acabavam pulando nas pessoas. Essas pulgas acabavam sendo as grandes transmissoras desse bulbo causador da peste bubônica, desse bacilo causador da peste bubônica. O desenvolvimento da doença atacava também a área pulmonar. Então, quando a pessoa tossia, espirrava, tinham acessos de tosse muito fortes, acredita-se que as gotículas também eram capazes de transmissão da doença. Hoje, os médicos sabem que isso é possível. Naquela época, não. Mas as tosses serem muito intensas e às vezes carregadas até de sangue, eles ficavam assustados e acreditavam que também poderia transmitir a doença. Fato é que a peste negra ela dizimou 1/3 da população europeia. Causou um despovoamento em várias áreas que demoraram dezenas de anos para recuperarem a quantidade de população daquelas regiões. Um exemplo é que a maior parte da Europa, através de pesquisas de população, acredita-se que levaram até 200 anos para atingir o mesmo nível populacional da época em que a peste negra atacou a Europa, por volta de 1347. Lembre-se do ambiente em que a peste negra se desenvolveu na Europa. Era fora dos grandes centros urbanos, existia uma ruralização em que as pessoas não tinham uma higiene adequada. Os banheiros não existiam com água corrente. Então as pessoas defecavam e urinavam em buracos no chão. E isso facilitava também que os ratos convivessem com os seres humanos. Provavelmente, através de estudos, nas cidades as situações também não eram diferentes. Acredita-se que banhos eram mais para classes mais altas, que tinham condição de tomar banhos em banheiras e tinas com constância, periodicamente, enquanto que a população pobre tomava-se banho uma vez ou outra. A China, que foi a causadora desses ratos contaminados que migraram através de caravanas e através de barcos para a Europa, ela não era a China comunista de hoje, tá? Ela não tinha essa ideologia assassina que matou muito mais pessoas. Vou ficando por aqui, deixe seu like, se gostou do vídeo, compartilhe o vídeo com os colegas, com os amigos. Um abraço e até o próximo vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal.